A paz do Senhor Jesus, meus queridos e meus amados irmãos em Cristo. Queremos louvar a Deus por cada oportunidade nos concedida, através de louvores, através de orações, através da palavra. Venhamos nós ser preenchidos pelo Senhor. O Senhor tem nos concedido, pela misericórdia dEle, mais uma oportunidade, e nessa oportunidade poderemos nós tirarmos proveito. E nesse momento lindo e maravilhoso, eu venho compartilhar justamente com a Igreja de Deus um assunto bastante forte, mas que traz um resultado positivo, onde podemos alcançarmos a presença do Senhor. Vamos falar um pouco sobre os valores éticas, moral, e por que não dizer sobre a presença de Deus acima de qualquer que seja o obstáculo a ser apresentado. No primeiro livro de Reis, no capítulo de número 21, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos estarmos diante de uma passagem bastante envolvente. Capítulo 21 do primeiro livro de Reis vai dizer assim, o verso 4: Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, que lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, e ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, servos e servas de Deus, ouvintes da palavra, aquele povo que escuta a palavra e eles gostam de ouvir uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante de uma narrativa com muito poder, com muita unção, que traz aí uma motivação maior para que venhamos nós nos alegrarmos diante das lutas que atravessamos. Estamos diante de um texto onde o servo do Altíssimo, ele passa agora a ser admirado, ele passa agora a ser desejado, louvado seja o nome do Senhor. Ele passa agora a ser perseguido, porque na grande verdade ele tinha algo que surpreendia as pessoas. E provavelmente é lamentável, mas os dias de hoje nós estamos em um percurso ambicioso, onde nós começamos a ver a desunião da igreja, uma igreja distanciada, onde não deseja a melhoria de o próximo, mas sim temos nós nossos próprios interesses para que possamos prosseguir em frente. A Bíblia vai dizer que existia um ser conduzido por um histórico bíblico forte e comovente, por nome de Nabote. Este jovem, ele era perseverante, era verdadeiramente uma pessoa que tinha foco e visão, e não abria mão, independentemente da pressão psicológica que era lhe apresentada. Não abria mão da sua herança, não abria mão do seu patrimônio. Era uma pessoa que se conservava pura, se conservava digna. Louvado seja o nome do Senhor. E diante desse texto sagrado, nós começamos a ver que Acabe, ele começa a ver que aquela vinha de Nabote era admirável, porque ele cuidava bem, ele cultivava bem. E a terra não era estéril, porque a terra era verdadeiramente bem cuidada e bem tratada. E quando a terra ela é bem conservada, a terra ela é apta
louvado seja o nome do Senhor, a ser produtiva. E a terra, naquele momento, sendo produtiva, chama a atenção de um rei, chama a atenção de um reinado, de uma pessoa bem instruída, uma pessoa bem constituída, forte. Mas, lamentavelmente, ele cobiça aquilo que não é dele. E se torna uma causa impossível quando cobiçamos as coisas que não é nossa. Quando queremos que as coisas sejam da nossa forma. Sem consultar a Deus, Acabe agora, mais uma vez, precipitadamente, ele vai pressionar a pessoa de Nabote, trazendo para Nabote algumas bandejas e algumas propostas, verdadeiramente para aquele homem se corromper, para aquele homem não ter mais foco, não ter mais visão. E a proposta era de comprar aquela terra. A proposta era de um valor forte, que calasse a boca daquele homem. Mas não se cala a boca de pessoas que são constituídas por Deus. É complicado alguém querer comprar uma pessoa que mantém o seu padrão de comunhão com Deus e todas as manhãs fala com Deus e Deus fala com ele. Quando somos fiel a Deus, nós nos consagramos na presença do Senhor e nós conseguimos enfrentar as tempestades e os ventos, porque nós reconhecemos o poder soberano do nosso Criador. E podemos entrar na presença do Senhor de uma forma agradável, apresentando o nosso sacrifício vivo, para que chame a atenção do Senhor. E é necessário bloquearmos as brechas. Todas as brechas, elas têm que ser fechadas. A brecha da mentira, a brecha da fofoca, da fornicação, da prostituição, da feitiçaria, da meninice, da mentira. Temos que fecharmos essa brecha, para depois que fecharmos, sermos revestidos de tamanha graça, que independentemente se o vento é oriental ou ocidental, nós vamos suportar, porque nossa casa é alicerçada em Cristo. E quem tem casa alicerçada em Cristo, por mais difícil que seja a situação, por mais precária que seja a convivência, ou os últimos dias, mas permanecemos firmes e alicerçados. Sabe por quê? Porque o choro é aquele choro que pode durar uma noite, mas ele vem acompanhado com algo que é forte. Ele se converte em uma tamanha alegria que muda os nossos pensamentos e a nossa visão de enxergar. Nabote, ele tinha plena convicção do que tinha em mão. E quando nós conquistamos algo, com sacrifício, com esforço, talvez você tenha lutado para a sua família estar na presença de Jesus. E talvez você esteja desapercebido. Mas você talvez não tenha consciência, mas eu quero te orientar, como um servo de Deus, que existe muita pessoa na sua família que está dependendo de você, do seu testemunho, do seu comportamento, da forma que você age, da forma que você fala. E tudo pode ir de água abaixo se você não valorizar o que Cristo fez na sua vida, o que Cristo faz na sua vida. Eu e você temos que andarmos de cabeça erguida, independentemente das propostas indecentes que vêm em nossa direção. Temos que ter plena convicção que existe um Deus, que é Deus de proteção, Deus de milagre, e que não vai permitir que venhamos cair, se assim nos voltamos para Deus. E aí está o rei Acabe, uma excelência, em seu palácio, observando agora dos seus muros. Ele começa agora, em nome de Jesus Cristo, olhando as coisas acontecer. Ele começa agora, amados, a observar algo chamou a atenção. Sabias tu que tu tem coisas que chamam a atenção e que o inferno todo se levanta para tirar você da presença de Deus? Sabias tu que tu tem algo de valor dentro de ti, dentro da tua casa? Não abra mão da herdade do teu pai. Não abra mão, tenha compromisso, tenha responsabilidade. Seja homem, seja forte, seja soldado valente. As propostas indecentes vêm. As conversas vêm para nos envolver. Mas são tremendos laços. São serpentes preparando os botes para nos destruir.
E aquelas pessoas que nos aplaudem hoje são as mesmas que vão nos vaiar amanhã, que vão procurar a forma de nos acusar e nos derrubar. Nabote agora ele está diante de Acabe, propostas indecentes, proposta que vem comprometer o ministério de Nabote, para que ele vendesse. E nós estamos falando em um valor altíssimo. Estamos falando, louvado seja o nome do Senhor, de pessoas que tinham pano para as mangas. E agora o rei Acabe, ele se pronuncia. E ele fala, olha, eu vi que a tua vinha ela é produtiva. Eu vi que o negócio anda. Eu vi que o negócio está caminhando. Eu vi que o negócio está crescendo. Eu vi que árvore nasce após árvore. Eu vi que a terra é fértil. A terra fértil, irmão, é uma igreja que é alimentada pela palavra. É uma igreja que é alimentada pela doutrina, pela moral. É uma igreja que está arrebatando o sensualismo dentro da igreja, está se retirando, está repreendendo. É uma igreja que a modalidade do mundo não entra nela. E assim era a igreja de Nabote. Assim era a vinha de Nabote. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que tinha base. Uma igreja que tinha como construtor Cristo. E do outro lado estava a igreja desmantelada. A igreja do rei Acabe, que estava no poder, estava no governo, mas estava sendo tudo mal administrado. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Haverá grandes reboliços na face da terra. Haverá coisas que eu e você ficaremos pasmos. E pessoas que compartilham com esse live vai saber que Deus do céu ainda fala tremendamente na terra. Poderosamente é o que está por vir. Existe um preparatório muito grande para destruir as famílias. Com a liberalidade e a imoralidade dentro das igrejas, constituições de mais leis provocando a ira de Deus. Para que seja a liberalidade de homem se relacionar com homem e ainda serem abençoados. E a mão de Deus pesa. E a mão de Deus vai contribuir para uma coisa aonde anteriormente ninguém imaginaria que fosse suceder, mas vai suceder. A igreja perfeita, ela vai sofrer muitos danos. A igreja que santifica-se e busca a presença de Deus vai passar por momentos de aflições. Mas é a igreja que tem seu galardão garantido. A Bíblia vai dizer que quando a proposta é feita, de nada adiantou. Ninguém compra o homem ou a mulher que tem seus sonhos para ser realizado por Deus. Ninguém consegue parar a tua história. Ninguém vai calar a tua boca, porque tu és projeto do Senhor. A Bíblia vai dizer que Nabote, ele recusa a proposta, ele não vende, ele não troca. E no final desses dias, se aproxima o Réveillon. E quantos estão saindo da posição? Quantos não estão se contendo? Estão se retirando aos poucos. A Bíblia vai dizer, em um caso parecido com esse, que existia duas gerações, que todas as duas poderiam ser bem-sucedidas, todas as duas poderiam ser abençoadas. Mas existia uma nação que desejava se encontrar com Deus, e tinha uma nação que desejava abandonar os caminhos de Deus. Veja só, a nação que foi eleita, ela não valorizou os seus votos, a sua eleição, e ela não valorizava e queria se distanciar de Deus. Já a nação que ainda não tinha sido enxergada por Deus, ele queria almejar a presença de Deus. E falava-se de Esaú e de Jacó, dois povos, duas nações, sendo que foi vendido por tão pouco, pelo leitilho, pelo pão, por carne, a primogenitura. Você pode se perguntar aí, pastor, existe entre nós pessoas tão fácil de se vender? Existe.
Existem pessoas que, para subir na vida, sufoca outras pessoas, calunia, maltrata, aponta e acusa. Mas ainda existem pessoas que perseveram na face da terra. Ainda existem verdadeiros homens e mulheres com o Espírito excelente de Deus que o domine, que o conduza. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que aquele homem, ele ali não abriu mão, louvado seja o nome do Senhor. Ele não abriu mão do que tinha. A Bíblia vai dizer que uma das pessoas que, quando foi tomado em cativeiro, também que um histórico tinha mudado, foi um homem por nome de, louvado seja o nome do Senhor, Daniel. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com as finas linguarias da mesa do rei. Ou seja, o banquete era lindo, era impressionante. Amado, tenha calma, seja paciente, que o que é seu vem em tua direção. Hoje você está embaixo, hoje você está sem entender nada, mas eu costumo dizer que o menino do hoje é o homem de amanhã. Eu costumo dizer que as coisas, elas não caem com facilidade. Tem que existir preço. Tem que existir preço. Temos que buscarmos cada vez mais a face do Senhor. E muitas das vezes nos inclinamos por outros caminhos. Vejamos que quando estamos diante de uma sociedade pecaminosa, nós começamos a enxergarmos a carência e a necessidade do povo. Mas a nossa parte precisa ser feita. Nossa parte ela precisa ser apresentada. Nós precisamos continuarmos sendo a luz do mundo, sermos o sal da terra. Nós precisamos moralmente não darmos a nossa moral para ninguém nos acusar. O cristão ele tem que levar uma vida em santidade. Ele tem que levar uma vida justa. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus deu testemunho de Jó a Satanás. O próprio Deus, ele disse: você viu meu servo Jó? Olha que palavras fortes. Porque igual a ele não existia. Um homem que possuía bens, um homem que possuía formas de se manter no padrão. Mas ele não era ingrato a Deus. Por tudo ele glorificava, sacrificava e chamava a atenção de Deus. Talvez você tenha tido um ano de muitas dificuldades. Talvez esse ano ele lhe surpreendeu somente com lutas e batalhas. Mas foi a lapidação de Deus na sua vida para que você fosse aperfeiçoado. E logo na frente você reconhecerá que foi necessário passar por tantos processos. Quando o Senhor usa um ato de mansidão e humildade, os discípulos ficam sem compreender porque ele tira as vestes, cinge os lombos, bota uma toalha no ombro e sai lavando os pés dos discípulos. E os discípulos, alguns ficaram errantes, olhavam um para o outro. E um dos discípulos disse: ninguém nunca antes me lavou os pés. E o Senhor disse: se eu não fizer isso, não tem parte comigo. E aquele discípulo disse: então não lava só os pés, lava também todo o corpo. E o Senhor disse: quem já está limpo, só carece de lavar os pés. Mas ele diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 7, o que eu faço agora tu não sabes, compreenderás depois. O processo que estás passando, as lutas que estás encarando, estás sem entender, mas saberás depois que é a mão de Deus te protegendo. Saberás que o Senhor tem sido tua proteção, teu refúgio. Vai se regozijando na presença do Senhor, vai se enchendo da graça, vai buscando a face de Deus, vai se distanciando de tudo aquilo que impede Deus agir na sua vida. Saia da roda dos escarnecedores, da fofoca. Repreenda esses demônios, essas legiões, que muitos desocupados não prega para ninguém, mas maltrata a personalidade, o perfil de um irmão que é fraco. Você quer ser forte?
Não precisa você falar da falha de ninguém. Precisa você orar. Precisa você e eu pagar preço por essas pessoas que estão aí, amados, dentro da igreja. Mas está só a matéria. Está comparado o vale de Ossos Secos. A igreja cheia de defuntos, cheia de ossos. Mas ainda existem pessoas que têm intimidade com Deus. Esta noite desse dia eu quero convidar você para estar no nosso 4º dia da campanha. Estarmos conosco, adorando, bendizendo e exaltando ao Senhor. Eu quero dizer a você que você é nosso convidado especial. E venha buscar da parte do Senhor na noite desse dia. Venha se encher do Espírito Santo. Já saia de casa adorando. Já saia de casa com convicção que a vitória é sua. O adorador, ele já está todo o tempo adorando. Ele já está todo o tempo eletrificado com as coisas de Deus. Todo o tempo ele está ali, cheio da graça e cheio da unção. Se enche, faça caravana e venha esta noite desse dia também adorar juntamente conosco na Assembleia de Deus e de fazer missão na Rua Petrópolis, número 4, avenida que dá acesso ao Major Veneziano. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós estamos aguardando a sua presença. Venha buscar a sua cura, venha buscar a sua libertação, venha buscar a sua resposta, venha buscar o melhor de Deus. Venha buscar, mas traga também, traga a sua adoração. Venha fazer um sacrifício que chama a atenção de Deus. Aí onde você estiver, você seja tocada pelo Senhor. Que o Espírito Santo coloque neste momento em suas mãos autoridade. Coloque em suas mãos nesse momento autoridade, domínio, dê estratégia. Que o Espírito Santo desbloqueie a sua mente. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento, te dê visão de águia. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça, da unção. Que você dê liberdade para Deus fazer na sua vida. Se encha da graça de Deus. Tem que aborrecer o pecado com a santidade. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, e o versículo 7, a palavra diz: sujeitais-vos a Deus, seja dependente de Deus. Resista ao diabo, para ele fugir de vós. É dessa forma que funciona. Deus tem sido nosso amparo, nosso refúgio, nossa fortaleza. Elevemos nossos pensamentos ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro. E Ele diz para nós que devemos ficar quietos para reconhecer que Ele é nosso Deus. E eu creio assim. Eu creio que não existe problemas que o nosso Deus não possa resolver. Eu creio. Eu creio que a mão do Senhor não está encolhida. Os olhos do Senhor não estão fechados. Seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir. Então vamos nós ser gratos ao Senhor. Nesse momento eu vos abençoo. Já vou nesse momento finalizar por aqui, agradecendo a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor, que faz parte desse grupo de adorador, que quando chega faz a diferença. Que Deus abençoe rico e poderosamente, em o nome de Jesus.